Olá, Luís Ferreira, bem-vindo ao Passo del Camino, um projeto do Caminho Santiago para o Caminho Santiago, e é com um enorme prazer que eu tenho ah, a felicidade de poder contar consigo para falarmos aqui sobre o Caminho de Santiago, que é algo que nos apaixona e que nos une. Muito obrigado por aceitar este desafio. Nem tenho palavras para descrever o quão agradecido eu estou. Muito obrigado. Guilherme, o agradecimento é todo meu. É um prazer estar contigo neste projeto. É de facto algo que dou com muito gosto que vejo, porque tenho acompanhado de facto algumas das entrevistas que tens feito e neste tempo de pandemia também aproxima mais do caminho. E é sempre bom as pessoas falarem do caminho, trocarem experiências e, acima de tudo, também esta conversa depois serve para divulgar o próprio caminho. Portanto, o prazer é todo Exatamente. meu também estar aqui deste lado contigo, não é? Olha, vamos começar pelo início, não é? Quando é que você recebeu a chamada do Caminho? Ora bem, eu comecei o caminho talvez muito cedo, porque eu fui escoteiro, não é? Ok, sim. E fui muitas vezes a Santiago e fui muitas vezes a assistir naquela praça maravilhosa do Obradoiro à chegada dos peregrinos, não é? E sempre fiquei fascinado com aquelas manifestações de alegria que nós sabemos que existem quando as pessoas chegam àquele local. E fiquei sempre contagiado com isso. E em 2011 ia a caminho do Porto para apresentar um livro de poesia meu, e a conversa com a minha mulher disse que tinha que fazer uma pausa naquilo que estava a fazer, e decidi naquela altura, pronto, vamos fazer o caminho de Santiago. Vou sentir na pele tudo aquilo que eu tenho visto, quero experimentar, quero de facto vivenciar toda esta experiência, esta situação. E pronto, e nesse mesmo ano arranquei para o caminho, e pronto, e a partir daí mudou a minha vida, porque não só fiquei viciado, como há bocado estávamos a falar em off, mas contagiou de tal forma que não consegui mais parar de fazer o caminho de Santiago. Deves Acho que compreender o que eu estou a sim, dizer, não é? perfeitamente, perfeitamente. Olha, a minha próxima pergunta vai, como eu lhe disse, eu quando o meu primeiro contacto com o caminho já tinha tido algumas mais a sério, foi enquanto trabalhava em Barcelos. Quando deixei o meu trabalho, não sei porquê, até hoje decidi falar com peregrinos. E eu tive 3 semanas antes de vir para o caminho, foi para o caminho, acho que foi no dia 25 de outubro ou 24, não, sim, vai 24 de outubro de 2016. Primeira vez de bicicleta. Mas eu, do dia 4, quando me despeço do trabalho, esses 20 dias passo em Barcelos a falar para peregrinos. E tenho muitas histórias, mas uma delas marcou muito. Foi uma peregrina alemã, estava a fazer o seu segundo caminho. Ah, e ela basicamente contou-me, o primeiro foi o caminho francês, fez o caminho francês com o pai, para tentarem reconciliar a sua relação que era inexistente, assim por dizer. E conseguiram, ela contou-me, foi um caminho maravilhoso. O que acontece? Terminam o caminho, voltam a casa na Alemanha. Passado um mês, acho que foi mais ou menos um mês que ela me disse, ela tem um acidente de carro. Tem um acidente de carro onde creio que ela fica a chegar a estar morta por um minuto ou uma coisa assim. E volta ao caminho para agradecer a vida. Há histórias fantásticas, há Sim, histórias fantásticas. e esta foi se calhar a grande primeira impressão que eu tive que isto realmente tinha alguma coisa especial. Qual foi a sua primeira impressão do caminho? A minha impressão acho que tem um pouco a ver com isso. É algo especial, como acabaste de referir, que nos contagia completamente, não é? Eu tenho também muitas histórias positivas, também tive algumas situações também menos positivas no caminho, como é na vida, mas é sempre aquele ponto em que, quando damos o primeiro passo e abraçamos o caminho de Santiago, temos algo que nos dá uma força e uma energia interior, algo que não tem explicação, uma paz, e que, como eu costumo dizer nas diversas palestras que faço, que encontramos ali tudo aquilo que precisamos para ser felizes, não é? No fundo, temos uma felicidade e uma paz interior única, que só quem faz o caminho se apercebe disso, e não é à toa que as pessoas sentem isso quando chegam a Santiago e querem regressar e querem fazer cada vez mais caminhos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, vamos. Uma pergunta muito complicada. Se me a fizessem a mim
Eu acho que também não conseguiria responder exatamente, mas posso-te contar. A minha próxima pergunta vai no sentido dos seus melhores momentos no caminho. Um dos meus melhores momentos no caminho, e você falou aí nos aspectos, nas ocasiões menos boas, que também existem no caminho, e eu tive. Não digo que não foi má sorte, tinha que acontecer. Eu tive um problema grave no meu primeiro dia no caminho primitivo. Não físico, não me chateei com ninguém, foi um problema psicológico, tive um dilema psicológico com algo, com alguma coisa, com uma cena que aconteceu, provavelmente com outros peregrinos no caminho, e O eu caminho também é isso, sim, e eu ajudar sen a não. e eu senti-me nos 2 primeiros 3 dias senti-me muito mal. Senti-me muito mal, não entendia a situação, respeitava, mas era muito difícil, viver na pele o que se tinha passado. Eu estava muito mal e em Tineu, no caminho primitivo, eu estava no albergue Palácio de Meras e vários peregrinos, e eu estava sem saber o que fazer. E talvez me tenha passado voltar a casa. E há ali um anjo, literalmente um anjo, que é um peregrino com quem eu não sei, eu tinha trocado, os dois tínhamos trocado 5 minutos de palavras, foi durante os primeiros 3 dias, e tínhamos bebido uma cerveja no dia anterior em Salas. Mas tipo 10 minutos e já está. E este peregrino entende que ou vê que eu não estou bem, e ele chama-me ao lado e basicamente diz-me estas palavras que nunca mais vou esquecer, que ele diz-me, não dês importância às coisas que não têm importância. Basicamente ele diz-me isto. Obviamente mudou o meu caminho completamente. Se hoje sou apaixonado por caminho primitivo, foi também por causa deste momento. Mas com isto, tive a oportunidade de conhecer esta pessoa, que é o meu grande amigo Rafael de Sevilha, e depois juntámos com outros 2 peregrinos, também começaram um caminho solo, a Guadalupe de Badajoz e o Javier de Valência. O que acontece? Com o Javier de Valência, 2 dias depois tem que voltar a casa, não tem mais férias, e então fico eu, o Rafael e a Guadalupe. E posso dizer que tudo o que você pode imaginar de um caminho fantástico aconteceu. E um desses melhores momentos foi em Melide, quando faz junção um caminho francês. Lá vamos nós comer o famoso pulpo ao Ezequiel. Saudades. Que saudades. Lá vamos ao Ezequiel. E eu vou ser sincero, eu em Portugal não gosto de polvo, mas lá comi. E em Espanha como polvo, na Galícia, principalmente. Depois desse caminho, quando também não comi. Foi a primeira, não, foi a primeira vez que eu comi polvo, foi exatamente nesse dia. Pronto, nós estávamos lá todos na Borga, no Ezequiel, a comer, a beber umas garrafinhas de vinho branco a mais. Já tínhamos bebido um pouco de cerveja também pela tarde. Ou seja, que basicamente o Rafael, que é uma pessoa já com 52 anos, já aguentava melhor o álcool. E eu que também bebo, mas também não é todos os dias, não é todas as semanas. E a Guadalupe já estávamos um pouco tocados. Isto foi em agosto. Isto foi no dia 12, 13 de agosto, mais ou menos. Ah, e eu sei que na altura aquilo em Melide, pronto, aquilo, acho que aquilo é a altura das festas lá, e havia um palco. E havia um palco. E este caminho foi um caminho muito animado. Eu ensinei-lhes uma canção que é o A Santiago Voy, dos Los Tâmara, que é um dos meus hinos do caminho. E eu ensinei-lhes, eles não conheciam, ensinei-nos, e basicamente todos os dias escutávamos uma, duas, três vezes o raio da canção. Pois eu lembro, pego no telemóvel, ponho a música a tocar e a Guadalupe subimos para o palco e começámos a dançar. E o Rafael a filmar. E esse momento foi talvez os melhores. Não digo melhor, porque esse vou-lhe contar mais à frente, mas foi um dos meus melhores momentos para mim. E a minha pergunta imaginemos que pudéssemos voltar atrás no tempo e você pudesse voltar a viver o seu melhor momento no caminho. Qual seria? Houve muitos momentos, mas aquele que mais me contagiou foi precisamente no meu terceiro caminho e quando fiz novamente o caminho português, que eu ia, quando saí do Porto, ia com uma ligeira lesão no joelho, e no segundo dia, quando chego a Barcelos,
parece que as dores me passaram e foi um momento único, e lá está, são aquelas coisas que a experiência, o caminho nos ensina, porque no Albergue de Barcelos estava lá um peregrino australiano com cerca de 86 anos, 85, 86 anos, acho eu, já não me recordo bem da idade do senhor, tinha vindo de Lisboa, não é? Eu estava ali com uma energia fantástica, não é? E acho que a partir daquele momento o joelho passou, porque nunca mais tive Lembras-te do nome dele? não, não me lembro, não me lembro. Curioso. Porque eu Mas conheço o era peregrino, conheço um o peregrino. peregrino com cabelo muito branco, uma barba branca também, já com alguma, tanto tinha essa idade, cabelo muito, muito branquinha também. Espetáculo, espetáculo. E foi daqueles momentos que me marcou e que eu costumo também referir isso quando as pessoas muitas vezes dizem e tal, o caminho de Santiago é difícil. Não, não é difícil, é tudo uma questão mental, muitas vezes, não é? Olha, exatamente, desculpa interrompê-lo. Muita gente fala no caminho. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer o caminho francês. Quando o fizer, quero fazê-lo desde já por inteiro. Como a vida ainda não me permitiu, ainda não tive a oportunidade. E muita gente fala no caminho primitivo, o caminho primitivo é tão duro, é tão duro, é tão duro. E eu costumo dizer, é assim, é duro, não vou estar aqui em confundir as massas, é duro. Mas tendo uma mente forte e sabendo ao que vamos, Exatamente, é tudo uma questão tudo mental. se faz, tudo se faz. Como eu Claro. disse, o meu primeiro caminho, o segundo caminho português, o primeiro a pé, foi muito difícil. Eu em Valença fico também com uma lesão no joelho, mas isso foi culpa minha, porque eu fiz Braga, Ponte de Lima 38, Ponte de Lima, Valença, e depois ainda foi fazer Valença Redondela. Ou seja, isso foi culpa minha, mas com isto eu fico completamente partido. E sofro muito, principalmente do joelho e também de bolhas. Também foi a única vez que tive bolhas, foi nesse caminho. Tive mesmo experiências nada agradáveis. E houve momentos nas etapas seguintes que eu pensei que eu não vou conseguir. Mas acho que a força que uma pessoa tem de todo o entorno que o caminho nos dá, tudo se consegue. Tudo se consegue. É, E depois aparecem exemplos como esse que você sim, nos disse. sim. Há muitos exemplos, há histórias de vidas únicas. Portanto, no caminho francês estavas-te a referir, e eu lembro-me de um episódio também que podia citar esse, que logo a seguir à Virgem del Caminho, era um domingo e não estava tudo fechado, como é normal, e eu arranquei e não havia nada para comer. E uns quilómetros à frente, pá, uns 3, 4 quilómetros, havia uma vivenda, e lá à frente da vivenda tinha uma mesa, exatamente aquilo que estavas a falar há bocadinho off também, onde estava um senhor já de alguma idade, e sobre a mesa tinha café com leite, tinha café, chá, sumos, pão, bolos e etc. E estava ali exatamente ao serviço dos peregrinos. Normalmente, portanto, era o pequeno almoço, eu comi, e no fim fui perguntar ao senhor quanto é que gostava, porque no fundo tinha consumido, e o senhor deu-me um abraço, um senhor já de idade, e disse-me, e eu nunca mais me vou esquecer destas palavras, ele disse-me: eu já não posso ir a Santiago a pé, conforme o meu amigo vai, mas quando lá chegar dê um abraço e pensa em mim. E isso marcou-me de tal forma que nunca mais me esqueci dessa situação. Eu tenho uma. Foi em 2020 o caminho, que é das coisas mais incríveis que alguma vez me passou no caminho. Na etapa, na chegada a Monforte, que era Monforte. Olha, foi o caminho no meio da pandemia, em agosto éramos 2 peregrinos. Era eu e um casal de Madrid, de Colmenar Viejo. E eles, a meio da etapa, fizeram um desvio. Eles, basicamente, a meio da etapa, em vez de ir pelo caminho oficial, nós partilhámos parte da etapa, ou seja, os primeiros 10, 15 km andámos juntos. Mas depois eles tomaram um desvio, basicamente foram pela Estrada Nacional, o caminho todo, e eu fui pelo caminho oficial. E num dia que as temperaturas chegaram pelo menos aos 42 graus. E eu lembro-me, eu estou sozinho, completamente sozinho, e paro em a prova de Abrolhão, paro para tomar um refresco. Tomo um refresco com qualquer coisa, vou ao ayuntamento para carimbar a credencial e volto ao caminho. Volto ao caminho sobre meia hora, sobre meio-dia e tal. Algo assim. 1 quilómetro depois, percebo-me que tinha perdido a minha garrafa de água. Estou ali à uma da tarde, debaixo de 42 graus, sem água. Foi muito complicado. Foi muito Em pleno complicado. inverno não temos tantas fontes, não é? Exatamente. E logo nessa parte não havia nada.
Não havia casas para uma pessoa bater à porta, nada. Ah, e eu caminho, olha, claramente estava desidratado, mas continuo a caminhar. À falta, não sei, devia faltar, não, faltavam 3, 4 quilómetros a chegar a Monforte. E eu passo por um pueblo muito pequeno e o que me chama a atenção é que isto que é 1h30 da tarde, 2 mais ou menos, não há ninguém na rua. Não há ninguém na rua. Não sei se é por calor, pela pandemia, não sei. Não existia ninguém É na rua. normal lá, é normal. Sim. Eu ando um pouco mais, lembro-me que estou a passar mesmo no centro, está lá um cruzeiro, e em frente ao cruzeiro está uma senhora sentada, pai, com 85 anos. Uma senhora sentada sozinha ao sol, ali a olhar para nada. Está ali. E ao lado dela 2 garrafas de água. Pois, tinha uma missão. Tinha uma missão. E ao lado dela 2 garrafas de água. E foi isto. Me aconteceu algo semelhante, mas foi no caminho português, na reta de Santarém, antes de chegar a Santarém. Sim. Também com uma temperatura acima dos 40 graus, a água do cantil aqueceu de tal forma que parecia chá. E pronto, não estava para se consumir e pronto, lá está. O calor, com falta de água, vi o caso muito mal parado e no meio do nada também surgiu um senhor com água fresca para dar aos peregrinos e a missão dele era exatamente essa. Estava ali para servir os peregrinos e ajudá-los na dificuldade do próprio caminho. E são estas almas, estes anjos, como tu batizaste há bocado, que existem e que nos dão lições de vida que são únicas e que nos enriquecem de tal forma que nos preenchem o coração e a alma, não é? E que leva que se vai fazer o caminho várias vezes, porque é momentos únicos que existem, não é? Sem dúvida. Olha, eu vou-lhes fazer uma pergunta, por acaso eu gosto muito de fazer esta pergunta, e eu respondo sempre a mesma pessoa, mas se eu me fizesse, respondo sempre o mesmo, e você vai conhecer a história e vai entender porquê. Imaginemos que você tem a oportunidade de entrevistar, primeiro jantar e depois, durante o jantar, entrevistar uma personagem histórica do caminho. Com quem faria? Nunca pensei nunca pensei nisso. Mas talvez eu gostava muito de poder falar com a Rainha Dona Isabel. Com a Olha, Rainha Santa Isabel. não queria, não tinha respondido, mas boa questão, boa resposta, boa resposta. E eu explico porquê, porque tenho uma curiosidade imensa, até porque andei a fazer um trabalho de investigação acerca disso, da peregrinação dela, e não há muitos elementos, não é? E gostava de saber exatamente o percurso que ela fez e a experiência que ela teve ao longo do caminho. E achei que, pronto, feita essa pergunta, foi a personagem histórica que me veio à cabeça. Olha, eu vivo numa freguesia que está. Não, eu vivo literalmente a 1 km do Mosteiro de Tivães. A 1 km, não deve ser, até nem deve ser tanto. E segundo sei, porque eu tenho amigos que trabalham lá no mosteiro, é possível que ela tenha passado e dormido no Mosteiro de Tivães fazendo o caminho de Santiago. Mas a minha resposta, Diego Gelmiras. Mas não pelo que ele fez por Santiago, mais pelo que ele fez por Braga. O Braga, pois. Por isso. Coisas estão ligadas, não é? Aquilo que ele fez por Santiago foi o que exatamente. Mas é interessante Sim. essa personagem. Não, é um personagem que tem muito que se lhe diga. Numa palavra, como é que se escreveria o caminho? Mágico. Boa. Agora, você não sabe, mas eu tenho uma surpresa para si. Até tenho mais. Mas agora chegou o tempo da primeira, ok? Sim, vamos a isso. Vamos a isso. Só um momento. Só preparar a surpresa. É 1 minuto. Está quieto. Sim. Agora. Ô Luís, está a ver? Estou, Lúcio. Ok. Olá, Luís.
O Luís é um peregrino que caminha comigo já há vários anos pelo Caminho de Santiago. Caminha comigo, caminha com muitos outros peregrinos, muitos hospitaleiros. É uma presença constante no caminho de muita gente. E claro que é sempre um prazer poder enviar-lhe uma mensagem. Aproveitar a oportunidade para agradecer a disponibilidade dele, que tem sempre em permanência para informar peregrinos, para ajudar os peregrinos, para promover o Caminho de Santiago. E até além do mais, pela uma forma diferente que ele tem de possibilitar-nos a nós de fazer o caminho através dos seus livros, que têm sido grandes obras que têm saído. Felizmente o Luís dá-nos essa alegria de nos poder dar-nos a possibilidade de podermos fazer o caminho até em casa, agarrados às obras que tem publicado. E pronto, também não posso também deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer a disponibilidade que ele tem tido pessoalmente com a minha pessoa, mas também pela Associação do Albergue Cidade de Barcelos. Eu hoje estou aqui sentado na cadeira do hospitaleiro à espera que venham peregrinos, mas sei que não vem nenhum. Mas uma coisa nós sabemos, que com ou sem pandemia, a verdade é que há sempre caminho entre os peregrinos e sempre os hospitaleiros. Com ou sem pandemia, acho que o Luís Ferreira há de ser sempre um colega e um amigo de peregrinação, porque uma coisa é certa, há um caminho que nos une. Bom caminho a todos e vemo-nos por aí. Luís, então, como estás? Tudo bem? Olha, tive que aceitar com muito prazer, com muito gosto, o convite de Guilherme, que me desafiou a dar umas palavrinhas sobre o Luís Ferreira. O Luís Ferreira é um ser humano fabuloso que tenho o prazer de conhecer e tem um dom extraordinário, um talento brutal, que é capaz de nos remeter para o caminho de Santiago com as suas extraordinárias obras literárias que nos fazem sonhar, mais a mais neste tempo de pandemia que estamos todos fechados, conseguimos, a partir dos teus escritos, das tuas frases, estar no caminho. Isso é fantástico. Obrigado, Luís, por nos dar essa vertente. Obrigada por nos dar essas obras fantásticas. Continua. Tem sido fabuloso o trabalho que tens feito, tenho acompanhado ao longo do tempo. É um prazer muito grande ser teu amigo e tu és mais do que um escritor, mais que um historiador, mais que um amigo do caminho. Tu és a atualidade do caminho, tu informas sobre o caminho, tu és e fazes parte da alma do caminho. Um grande abraço, meu amigo. É isso que não se faz. Estas coisas não se fazem. Não, olha, felizmente das melhores pessoas que eu já conheci no caminho e falei com eles e eles aceitaram, pronto. Mas não acabou. Não acabou. Eu antes queria aproveitar para dar também um abraço a eles quando verem esta entrevista e fico um bocado emocionado porque eu também vivo muito estas emoções e acima de tudo dizer a eles que são amigos do peito e são pessoas excepcionais também e pronto, fiquei agora como devido e sem palavras. Isso não... Mas deixa-me só dizer que isto não acabou. Isto não acabou porque felizmente este projeto tem sido uma benção para mim e deu-me a conhecer uma pessoa fantástica com quem eu já tive a oportunidade de falar, que é seu grande amigo também, só tem um mal, que é ser portista. E ele agora vai se juntar a nós na nossa conversa. Quem será? Portista, só estou a lembrar do Abel, ou do João Laranja, olha o João Laranja. Olá, João! Olá, Guilherme. Olá, Luís. Olá, João. Como é que tu estás, meu amigo? Então, pá, fizeram-nos aqui uma surpresa. É verdade, é verdade. És o grande convidado hoje do Guilherme. É verdade, o Guilherme tem este belo projeto e lançou-me o desafio e cá estou. Não estava à espera destas surpresas, não é? Falar contigo. Estamos distantes uns dos outros, mas perto uns dos outros. É, sempre no coração, sempre no coração. Exatamente. Está tudo bem contigo? Está. Cá estamos neste confinamento e pronto, tem que ser, não é? Vamos ter que aguentar ainda mais uns tempos. É isso. Ó João, ao meu amigo João. Diz, Guilherme.
o que é que você tem a dizer sobre esta pessoa que está aqui connosco? Pá, esta pessoa que está aqui connosco, pá, é um amigo que eu tenho aqui no coração já há algum tempo. Faz parte, se estivermos a falar no caminho, é o meu padrinho da confraria. É um amigo que dou de várias coisas. É um apaixonado do caminho. É uma pessoa que nos tem transmitido muito do que é o caminho através dos seus livros, dos seus pensamentos. É uma pessoa por quem eu tenho mesmo muito carinho. Espetáculo. Ó João, muito obrigado, a sério. Pá, Ó Luís, eu também já fiz o vídeo com o João. Daqui a uns tempos vai sair, ok? E foi fantástico. E foi assim que nos conhecemos, mas Não, já é fantástico. por isso é que eu disse que este projeto tem sido uma benção que deu a conhecer pessoas como este homem que está aqui à nossa frente. Somos amigos mesmo únicos. O João teve uma brincadeira comigo que eu nunca mais me esqueço na vida. Foi num almoço. Eu ia a caminho de Santiago, já não me lembro porquê. E o João, na altura, fiz paragem no Porto para fazer um almoço e normalmente rever os amigos, e ele levou-me a um café, a um restaurante completamente portista, não é? Mesmo ao lado do Estádio do Dragão. Mesmo ao lado do Estádio do Dragão, em que parece que o único cascol do Benfica estava na casa de banho ou algo assim. Acho que nem lá estava. Foi uma surpresa, pronto, mas a gente pôs amigos a isso, não é? Foi com o Zé Luís Sanches e com a Natécia, se não me engano. E a Leonor também, a minha esposa. E com a minha mulher e com a minha filha. E nunca mais me esqueço dessa partida que tu me fizeste. Mas... E eu conheci o Luís pessoalmente a primeira vez no encontro que tivemos em Santiago de Compostela. Sim. Das associações portuguesas. Das associações portuguesas, exatamente. Estamos a falar para aí há 6 anos ou 7, se não me engano. 6 anos ou 7, sim. É verdade, sim, senhora. Quando nos conhecemos e pronto, e nasceu esta amizade única e ímpar. Ainda no fim de semana estive com outro amigo comum nosso, de vez em quando falo muito também agora estamos a habituar agora às internets e aos Zooms e tudo, mas estive pessoalmente com outro amigo nosso de Santiago, com o Fernando Silva. Fui até Ratos, fui lá tomar um café com ele. Também muito boa pessoa. Também eu conheço. Mas esse conheço pessoalmente. Para falar pessoalmente, Luís, eu tenho uma história consigo que se calhar você lembra-se. Lembra-se que você estava no dia 30 de dezembro de 2019? Eipá! Estava em Santiago? Estava em Santiago. Eu também. É? O curioso é que você tirou uma foto em frente à catedral, e quem aparece atrás da foto? Aparece eu. É? Tem que ver a foto. É muito pequeno, pá. É. A sério, não estou a brincar, é verdade. Tem que ver as fotos então. Eu cheguei a mandar, cheguei a comentar, não sei, acho que até comentei a foto, acho. Sim. Estou-me a recordar vagamente disso, sim. É o caminho, não é? É o caminho. E é isto, o caminho proporciona estes momentos de encontro entre pessoas e de amizades para a vida. Guilherme, tens uma pessoa à tua frente fantástica, que tem muitas histórias enriquecedoras do caminho de Santiago. Eu neste momento estou aqui a mais. Já vos cumprimentei. Acho que tens que aproveitar e absorver todas as informações que o Luís tem para te dar. Acho que neste momento já estou aqui a mais. Tudo bom. Muito obrigado. O Luís é tão bom, e transmite tanta coisa do caminho que eu já não faz. Eu acho que já fiz o suficiente, foi cumprimentar-vos. Dois boas pessoas estão aqui à minha frente, mas acho que agora tens que absorver tudo que o Luís tem para te dizer. Muito bem, João. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço aos dois, um forte abraço aos dois, bom caminho para os dois. Bom caminho. Bom caminho. Vê-se isto, grande abraço. Para a gente se juntar. Exatamente. O mais breve possível. Mais breve. Continuação, é? Tudo bom. Um grande abraço. E é isto, Luís. O caminho também é isto, é criar laços de amizade com pessoas, quer o Lúcio, quer o Nuno, quer o João, quer o Fernando que se falou,
pessoas que surgem na nossa vida a partir do momento que nós abraçamos o caminho e que parece que cria-se aqui uma amizade tão forte como se fosse uma família. E esta pandemia infelizmente tem criado esta distância, mas continuam sempre presentes no coração e as pessoas são únicas, O caso, o medo do João foi assim, eu comentei sem conhecer. Conheci-o através do Fernando, e acho que conectámos logo, foi assim uma ligação instantânea. O João é fantástico. Mal você disse, eu já fiz vídeo com ele, ainda não publiquei, mas ele tinha comentado a história da Arquiconfraria de Santiago, que você era padrinho, e que eram muito bons amigos. E mal você me disse, aceitou e marcámos uma data, eu falei com ele e ele de pronto disse logo que sim. É uma pessoa fantástica, é daqueles amigos que a gente, lá está, nestes momentos dizem sempre que sim, estão sempre presentes. E o Lúcio e o Nuno, quer dizer, eu tenho uma relação muito, muito especial com Barcelos e com o Albergue, e desde o primeiro minuto que os conheci, que também criámos estes laços de amizade únicos, e fiquei muito, muito emocionado quando os vi nesta surpresa também. Espetáculo hoje. Vamos seguir em frente então. Vamos seguir. Uma pergunta difícil. Não são todas, mas pronto. Se você estivesse na pele de Santiago, o que é que diria um peregrino? É uma pergunta muito, muito difícil, mas acima de tudo diria para ele ter fé. Porque infelizmente, e eu vi alguns dos vídeos que também já existem publicados por ti, e também existe um sentimento comum da massificação do caminho, em que infelizmente também existem pessoas que tanto vão para o caminho não com fé, mas pronto, isso também cada um sabe de si. Mas não podemos esquecer, e eu tenho sempre isso presente, que portanto, se nós vamos para Santiago é porque está lá um discípulo de Cristo, e portanto temos que ter fé na peregrinação que fazemos, não é? E não encarar as coisas como muita gente encara de turismo, não é? Sim, olha, lembra-se daquele mau momento que eu passei no caminho preventivo? Foi precisamente por causa disso. Basicamente, eu posso lhe dizer que no primeiro dia, em Grado, não havia. Ou seja, ocorreu um fenómeno no caminho primitivo naquele fim de semana que eu comecei o caminho. Aquilo foi um bom de peregrinos. Só naquele fim de semana, porque na semana antes não estava assim, nem na semana depois. Foi exatamente. E havia muitos mais peregrinos para as infraestruturas que o caminho primitivo tem. O que acontece? Chegámos a Grado, na primeira etapa, não havia onde dormir. Eu fui sem ser nada reservado, minto. Só tinha um albergue reservado, que era no segundo dia, de uma grande amiga brasileira que eu tenho um albergue no caminho primitivo, que é a Patrícia. Tirando isso, não tinha reserva nenhuma. Então eu cheguei a Grado, não tinha onde dormir. É que não havia uma pensão, não havia um albergue, um hostel, não havia nada. Eu nessa altura estava mal acompanhado, assim por dizer, mas isso foi culpa minha. E estava em Grado notei e vi com os meus próprios olhos que pelo menos vi 2 grupos a apanhar um táxi. Não fazia a mínima ideia para onde, mas vi. O que acontece? Nós decidimos ir até o próximo albergue, que é São Juan de Vilhamanada, fica no meio da montanha e não tem nada à volta, ou seja, nós se quisermos comer, tínhamos que comprar e fazer lá. E assim foi. O grupo onde eu estava, que eram os espanhóis de Múrcia, fomos, e mais um argentino. Era eu, 2 espanhóis de Múrcia e um argentino. E fomos ao supermercado, comprámos as coisas e aí o mais velho disse que não podia mais, que não aguentava mais, e chamou um táxi. Foi táxi. Os outros 2 aproveitaram a boleia e a mochila. Foram a caminhar, mas a mochila foi um táxi. Eu disse que não estava bem, porque tenho a minha fé, eu tenho a minha maneira de fazer o caminho, e neste momento, e espero bem que sempre, tem que ser caminhado passo a passo e com a mochila às costas. Existem histórias que eu presenciei. Basicamente,
basicamente chegámos lá, fomos nós para o albergue São Juan da Vilha Parada, que é sempre a subir. Quando chegou ao albergue está cheio. O albergue está cheio e essas 7 pessoas que tinham entrado no táxi e estavam lá. E eu senti-me muito mal por causa disso. Não entendi o porquê. Ok, é como você diz, cada um sabe de si, mas há que haver, há que haver um mínimo respeito. E ok, queres tomar um táxi, queres apanhar um táxi, um autocarro, tu bem faz o que queres, mas vai para um albergue privado, para um hotel, mas para um albergue público. Sim, mas infelizmente não existe, com a questão da classificação, não existe isso. Eu espero que o lado bom da pandemia que se possa refletir um pouco acerca desta situação. E hoje de manhã estava numa conferência que foi organizada pela Junta da Galiza acerca da segurança do caminho, e um dos aspectos que se focava lá era da espiritualidade do caminho e da fé do caminho, e não tanto da massificação, e acho que é um assunto que se podia aproveitar para refletir. Eu creio que ainda é muito tabu. Sim, mas eu tive vários casos com isso. E este foi o que mais me marcou, sim, foi sim o que eu tive mais presencialmente. E não, porque depois, o que aconteceu é que depois, o próximo albergue era mais 5 km, o hospitaleiro de São Juan de Vilha foi uma pessoa maravilhosa, disse que nos levava de carro até o próximo albergue, também ficava uns 10 km fora do caminho, e eu disse que não, eu tinha a minha maneira de fazer o caminho, tem que ser assim, que lhe agradecia. Mas ele depois disse a mim, ao menos deixa-me que leve a mochila. Eu, a sério, por favor, respeite. Eu agradeço-lhe muito, a sério, de coração, mas eu tenho que fazer o caminho a caminhar e com a mochila às costas. E naquele momento acontece uma coisa que as pessoas se calhar pensaram que era para me animar e para isso, mas eu simplesmente achei que o que eu estava a fazer era uma coisa normal. Basicamente, eu saio do albergue para ir sozinho para o albergue, toda a gente começa a bater palmas. Só que, no meu entender, o que eu estava a fazer era o normal, não era o fora do normal, a coisa extraordinária, não, aquilo era o normal. E eu depois, quando comento a situação com esta gente com quem eu estava, sou criticado, e por isso a situação de eu estar muito mal no caminho, nesses primeiros dias, tem tudo a ver com esta situação. Por isso que entendo muito bem o que você diz. Sim. Eu tive vários episódios, desde ver pessoas a sair de viaturas e agarrarem garrafas de água e despejarem por cima para simular suor nas t-shirts. Vi pessoas a chegar à minha frente ao albergue de táxi e eu vinha com muitos quilómetros nas pernas, debaixo de chuvada, completamente encharcado, e as pessoas chegarem de táxi e ficarem no albergue e eu arriscar-me a não ter lugar. Portanto, há N situações. Agora, há uma das que também me marcou, foi no caminho inglês, com umas peregrinas da Irlanda, em que, de facto, numa estava para o hospital de Bruma, em que eu saí primeiro do que elas, e quando cheguei ao albergue elas já lá estavam completamente enxutas, não é? Corriam e pronto, não tinham passado por mim, portanto só podia ter chegado de transporte. Mas pronto, esta história no fundo tem um lado moral. Foi porque as 2 peregrinas, quando chegaram à oficina do peregrino, algo lhes tocou e não foram levantar a Compostela, porque sentiram-se mal ao presenciar todos aqueles peregrinos que estavam lá, e elas saberem que portanto, tinham feito o que eu costumo dizer, foram de transporte, não é? E portanto tem esse aspecto moral na história. Pois, é como nós dizemos, nem tudo é bom no caminho. Vamos continuar? Já cheguei a falar coisas tristes. Vamos continuar. Vamos agora aos livros. Ok, você antes do caminho já era escritora, já era poeta. Onde é que encontrou a inspiração para começar a escrever tão bem sobre o caminho de Santiago? Eu não ouvi bem a pergunta porque acho que tive aqui um problema na internet, mas de qualquer forma eu ouvi a parte final e penso que é isso que me estavas a perguntar. Sim.
antes de fazer o caminho, já escrevia, conforme eu relatei ao princípio, portanto eu escrevia poesia e era nessa área que me sentia bem. E quando fiz o caminho de Santiago, o vício de estar munido sempre de um caderninho e ir apontando tudo aquilo que via, que observava, que cheirava, que sentia, e quando regressei do caminho pela primeira vez, tinha o caderno completamente cheio de apontamentos, e então decidi escrever um romance acerca do caminho, exatamente aquilo que se falava há pouco também, tentar devolver ao caminho tudo aquilo que o caminho tinha dado, e passar isso através das minhas palavras, que era aquilo que eu mais gosto de fazer, e que me sinto, talvez fosse uma ferramenta. E então foi quando eu decidi escrever o primeiro livro, Entre o Silêncio das Pedras. Depois tentei escrever outras coisas sobre outros temas e não consegui mais. Lá está aquilo que eu dizia, o caminho entrou em mim e modificou-me de tal forma que desde que fiz o caminho não consigo escrever outra coisa sem ser sobre o caminho de Santiago. Não consigo parar de pesquisar, de investigar, de tentar saber mais e mais e mais tudo o que relaciona e tudo o que mexe acerca do caminho de Santiago. E, portanto, foi a partir daí, desde que fiz o caminho, que me apaixonei por esta vertente literária de contar, através dos romances, narrar histórias que são, no fundo, fictícias, que se passam em caminhos reais, em que envolve também pessoas reais, para dar maior vivência aos próprios livros, e que tento levar que as pessoas que fizeram o caminho, que se identifiquem com as histórias, que possa fazer com que as pessoas se recordem dos seus próprios caminhos, e quem nunca fez o caminho o caminho e que o vá fazer. E tem sido esse um pouco o feedback que tenho tido, pessoas que leem o livro e que de certa forma ficam a querer saber mais sobre o caminho de Santiago e acabam também por fazer o caminho de Santiago. Deixa-me dizer uma coisa. Eu em dezembro, como você deve saber, eu comprei o Por Caminhos. E a primeira coisa que eu fiz, saindo da 100ª página, foi no comprei aqui em Braga, comecei a ler o livro, basicamente, comecei a ler o livro. E é tão incrível como nas 2 primeiras páginas um peregrino consegue se rever naquela personagem, consegue se rever naquelas palavras. Eu tenho outros livros do caminho, eu leio muito sobre o caminho, mas acho que ainda não o Por Caminhos, o Sombra da Verdade também, mas o Por Caminhos, precisamente nas 2 primeiras páginas, eu sentia que era aquela personagem. E vê-se que é um peregrino que escreve aquilo, sabe? E daí vem a minha próxima pergunta. Porquê é que o Luís Ferreira caminha? Por uma questão de encontro pessoal. Eu normalmente, quando faço o caminho, eu preciso fazer o caminho, preciso de encontrar aquele momento de pausa na minha vida agitada, e que é a vida agitada de qualquer um de nós, e o caminho proporciona-me esse momento de encontro pessoal, de libertar as toxinas da atividade diária que temos, e lá está, eu caminho por isso, por me encontrar numa dimensão, pronto, que também me permite depois, com toda a minha espiritualidade, com toda a minha fé, e também a nível de adquirir conhecimentos, né? É sempre bom, e procuro sempre fazer novos caminhos para adquirir cada vez mais conhecimentos. Fala-nos um pouco do Por Caminhos. O que é o Por Caminhos? O Por Caminhos, no fundo, tem a ver com a própria história que existe no livro. Quer dizer, eu tentei ao longo do livro mostrar diversas vertentes de diversos peregrinos. Daí que existe aquela equipa de filmagens que está a acompanhar a peregrinação da personagem principal, e que vai entrevistando também ao longo da viagem alguns peregrinos casualmente, para que o leitor tenha também consciência das diversas razões que levam uma pessoa a fazer um caminho. Portanto, e o livro tem o título da pergunta-chave, que é porque é que caminhamos para Santiago, o que é que leva qualquer um de nós a fazer esse tipo de aventura, se podemos assim dizer. Fantástico, fantástico. Eu não sei, mas eu se calhar eu segui quando você faz o caminho de inverno a fazer um estudo para o livro,
E eu acompanhei basicamente as etapas todas e aquilo ficou marcado. E numa altura em que vemos agora, quando faço o caminho em 2020, até a minha ideia era fazer o caminho do norte. Mas eu lembro-me daquilo que você passa no caminho de inverno e foi a melhor escolha. Também, é assim, eu também escolhi o caminho de inverno por uma questão de segurança, ou seja, estamos a falar de um caminho, por exemplo, que em 2019 não chega a 1000 peregrinos durante o ano, enquanto o caminho português tem 80.000. E já aprendem a falar do caminho francês. E o caminho de inverno marcou-me muito. Porquê que você escolheu o caminho de inverno? Podia ter escolhido outro caminho qualquer, porquê o caminho de inverno? Foi o último que eu fiz. Eu já tinha escrito um livro sobre o caminho francês, tenho um sobre o caminho português, tenho uma história que se passa no caminho em Santiago, propriamente dita, e na altura fiz o caminho de inverno e apaixonei-me pelo caminho de inverno. Achei aquilo com paisagens fantásticas e decidi fazer um livro sobre isso, tentando também divulgar um pouco o caminho de inverno, porque não é muito conhecido, do conhecimento, lá está aquilo que falavas, 1000 peregrinos no ano. Tem uma desvantagem porque é uma derivação do caminho francês. Sim. E em 2020 acho que foram 237. Há pouca gente. Eu quando fiz o caminho de inverno em 2019, praticamente fiz sozinho, encontrei um dos peregrinos ao longo de todo o percurso. As pessoas quando chegam a Ponferrada seguem pelo caminho francês e poucos fazem o caminho de inverno. Até mesmo porque depois isto tem a célebre questão da pescadinha de rabo na boca, que é o caminho de inverno, tem poucos peregrinos, tem poucas infraestruturas, tem poucos peregrinos, e portanto há aqui este problema também que os próprios guias e a própria informação que depois também circula na internet também pode afastar as pessoas, que é, ok, não tenho tantos albergues, não tenho tantos apoios e acabam por aceder ao mais fácil, ao mais conhecido, que é o caminho francês, não é? E eu decidi escrever sobre o caminho de inverno porque é pouco conhecimento das pessoas e felizmente muitas das pessoas que leram o livro têm entrado em contato comigo e disseram: olha, ainda bem que escreveste este livro porque deve ser uma rota que não é tão conhecida e que assim que isto passar, esta pandemia passar, será uma das rotas que eu vou ter em consideração para fazer. Portanto, e lá está, aquilo que eu gosto de fazer nos meus livros é devolver ao caminho aquilo que o caminho me deu a mim e neste caso é dar a conhecer o caminho aos leitores. E foi o caminho de inverno é fantástico e deixa-me tocar num ponto que a mim me marcou muito e daí vem também a minha próxima pergunta. Estou a falar do embalse de Belezar. O embalse de Belezar é qualquer coisa extraordinária. Tanto a descida, tanto depois a subida, com a paragem. Olha, eu tive a sorte, eu tenho uma história fantástica nesse dia. Para além de tudo, no início da etapa, são vários. Aquilo que começou, essa etapa foi uma montanha russa de experiências e de coisas vividas. Depois de sairmos de Monforte, 10 km depois da saída de um bosque, não sei, eu parei ali não sei se aquilo é bem uma área de descanso do peregrino, mas eu sentei-me num banco e de repente sai uma senhora, tinha ido a comer às galinhas e depois a falar para mim. Uma coisa assim, temos 2 horas à conversa. Estamos a falar sobre o vírus, sobre o caminho, sobre a vida. Foi daquelas coisas fantásticas. Depois termino a conversa com a senhora porque o casal que estava a fazer o caminho ao mesmo tempo que eu chega e seguimos os 3 juntos. Ele vinha muito mal das bolhas, nem ele sabia tratar as bolhas, lá tenho que ser eu a tratar das bolhas ao homem. Trato as bolhas ao homem e seguimos sempre em direção. Chegámos a Belezar, na descida eles ficaram para trás, eu segui em frente, e não esperei um pouco por eles, só que eles nunca mais vinham, e eu segui em frente. Quando paro na Via Romana, na bodega, fantástico. Desde aí logo o vinho, logo tudo fantástico. Nós paramos na Via Romana, depois chegam eles, param também, estamos ali a conversa, e chegamos a Chantada.
em Chantada ficámos em pensões diferentes, ou hostels diferentes, já nem me lembro. Mas encontrámos-nos por acaso na lavandaria. Fomos lavar a roupa. E eu comento que eu já estava farto de comer. Precisava de comer alguma coisa mais substancial. Ou seja, precisava de um chuletón de ternera, assim por dizer. Precisava de um chuletón de ternera quando ele me diz o mesmo. Dizem-me o mesmo. Então decidimos, hoje vamos comer chuletón de ternera. Encontramos à noite para jantar. Estamos lá à procura de um restaurante. E com isto chegámos e vamos comer ao restaurante Os Pendeiros. Pronto, comemos o vinho, a comida maravilhosa. Depois no final, não sei se era o chefe, se era o dono, aproxima-se. Ele lá se apercebe que eram os peregrinos. Eles chegam à nossa beira, lá o chefe ou o dono, não entendi. E estamos lá a falar. Quando nós acabamos por perceber que aquele restaurante é do mesmo dono da Via Romana. E pronto, é isto. E acontece isto. E esse dia marcou muito, foi fantástico. Esse dia marcou-me pela negativa porque apanhei uma carga de água e foi o único dia que choveu ao longo de toda a peregrinação que fiz pelo caminho de inverno, e choveu fortemente quando subia a encosta, em que a água descia fortemente. Imagino. Depois eu acabo por mostrar isso no livro, um pouco da minha experiência pessoal. Sim. Com os personagens. Mas foi uma etapa dura exatamente por causa disso, por causa da chuva forte que caiu durante essa tarde, em que cada passo que eu dava para a frente parecia que era empurrado para trás com a água que deslizava para aquele caminho. E depois estava tudo fechado, não havia hipótese. Eu vi uma casa com umas bandeiras, tinha uma bandeira espanhola, uma bandeira da Galiza, e eu até pensei que era um café. Dizia que a minha mulher, olha, temos ali um café, e entrei por ali adentro, quando era uma casa particular, e a senhora ficou muito surpreendida de me ver ali, mas depois percebeu que éramos peregrinos. Ao princípio ficou muito renitente, porque nós estávamos com os ponchos e estávamos todos encharcados, mas depois lentamente, através da conversa, lá nos deu água, pronto, que é aquela amabilidade que é normal de acolhimento que depois é dado, e pronto, foi a minha safa que me permitiu abrigar uns minutos do temporal que naquela tarde vivi. Mas pronto, são experiências que ficam, não é? E este percurso que relataste é um percurso fantástico, e o caminho de inverno tem momentos únicos, e aquilo que me impressionou mais, e que, se me perguntares agora qual foi o local que gostaste mais do caminho de inverno, eu referia Pomares, aquela aldeia fantasma que existe junto... Ai, sim, já sei. Tem aquela imagem da Santa. A imagem da Santa naquela coluna é uma coisa única. Portanto, tu vais ali naquele troço de areia com o rio do teu lado esquerdo, e no momento aparece aquela aldeia abandonada pelo tempo, o silêncio único, e tu entras e vês a imagem da Santa no topo de uma coluna, algo que arrepia e algo que... está, toda aquela magia, toda aquela espiritualidade. Acho que é o momento, é o local único onde tudo emerge. Eu não sei quanto tempo é que ali fiquei a comungar daquele silêncio. Eu e a minha praticamente não falávamos um para o outro, ficámos ali apenas a olhar para aquela imagem branca no cimo da coluna, e a sentir todo aquele silêncio. Parece que o tempo tinha parado, parece que o tempo parou naquele momento. E pronto, todos os pensamentos surgem, todas as reflexões surgem, e foi algo que me marcou, algo pelo positivo e único, que faz parte do meu portfólio de momentos únicos que eu já presenciei e vivenciei ao longo dos diversos caminhos. Luís, o que eu perguntaria a Santiago? Bem, eu perguntaria o que é que o levou a vir para a Península Ibérica, se bem que a gente... Sim.
vai pela história, não é? Com tantos locais no mundo, porque é que a peregrinação dele ocorreu neste território? E era mas provavelmente seria uma conversa interessante, que teria com ele, se bem que parece que ele não tinha muito bom feitio, tinha assim um feitio que explodia muito facilmente, pelo menos é o que relata Sim. as histórias. Luís, estamos quase a terminar, mas antes uma última pergunta. Assim, uma pergunta muito clichê em Portugal, mas acho que quando falamos no caminho, quando pensamos no caminho, acho que é muito viável, sabe? Quando você pensa, quando você escreve, quando você fala sobre o caminho, o que é que dizem os seus olhos? É uma alegria imensa, é uma alegria imensa. Ainda hoje tive que fazer um vídeo para um grupo de pessoas que também fazem encontros e precisavam de um testemunho meu, e eu fiz um vídeo e cada vez que falo do caminho os meus olhos brilham. É algo único que mexe mesmo comigo. Luís, chegamos então ao final desta nossa conversa. Muito obrigado, sem dúvida. Obrigado, eu acho que foi um momento muito agradável e estes momentos são muito enriquecedores de partilhas, porque não só aproximam as pessoas, como as pessoas falam daquilo que verdadeiramente gostam.